funcionando já? Muito obrigada. Bom dia. Você não quer trocar de lugar comigo, senão você ficar em frente à tela. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria registrar um agradecimento aos parlamentares da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle pelo honroso prêmio com que me agraciaram e quero deixar registrado que eu compartilho esse prêmio com todas as pessoas que vêm construindo a Auditoria Cidadã da Dívida há 15 anos. É um movimento social, cidadão, que tem feito a investigação da dívida pública de forma cidadã e para os cidadãos. Então, queria deixar esse registro, agradecimento e iniciar a exposição sobre o sistema da dívida no Brasil, envolvendo a questão dos estados e municípios, não é? Em primeiro lugar, eu queria lembrar, deixar registrado, é uma comissão de controle e finanças, não é? Nesse momento, principalmente nesse momento de crise econômica, pouco se fala das grandes potencialidades do nosso país. O Brasil, até há pouco tempo, era a 7ª economia mundial, agora é considerado 9ª economia mundial, tem imensas potencialidades, é um país marcado pela abundância. Esse primeiro item, nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo. Verdade. E garante saúde e educação de graça para a sua população. Só tem uma saúde no Canadá, uma saúde pública, de altíssima qualidade, com os recursos do nióbio, 2%. O Brasil tem 98%. Então, eu queria deixar registrado aqui um pedido que essa comissão busque também o que é possível fazer, porque nós não temos controle nenhum sobre o comércio do nióbio no Brasil. O comércio é feito por uma empresa limitada, uma sociedade limitada que nem publica o balanço e não há controle. Então, se nós estamos numa comissão de controle, eu queria deixar esse registro. Nós temos a 3ª maior reserva de petróleo do mundo, segundo o Sindicato dos Petroleiros, a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agriculturável do mundo, riquezas minerais diversas e terras raras que só existem aqui no Brasil, riquezas biológicas de toda espécie, extensão territorial, continental e falamos o mesmo idioma. Isso também é uma grande riqueza que nós temos. Clima favorável, potencial energético, industrial, comercial, riqueza humana e cultural. Nós somos, gente, tudo isso é a realidade. Só que, por favor, pode passar. O que nós estamos vivendo? Qual é o quadro que nós estamos vivendo? Totalmente incompatível com a nossa realidade. Nós estamos vivendo um ambiente de crise em várias áreas, uma crise econômica que a gente fala que é uma crise econômica seletiva, porque alguns setores não estão em crise, pelo contrário, mas a economia real sim. Nós estamos em processo de desindustrialização, queda no comércio, desemprego, perdas salariais, entrega de patrimônio público por meio de privatizações. Já estamos na 2ª fase do Programa de Investimento e Logística, que é um programa de privatizações sob a forma de concessões, e o PIB encolhendo. A estimativa é que vai encolher de 2% a 3%, uma calamidade, não é? Afetando fortemente a população. Estamos também numa crise social em decorrência desse desarranjo econômico, uma crise política e ética, e só se fala em ajuste fiscal. Foi uma pena que o ministro Joaquim Levy não tenha vindo, né? Porque certamente ele iria defender o ajuste fiscal que nós
repudiamos, porque que tipo de ajuste fiscal está sendo proposto? Corte de gastos sociais, corte de direitos, corte de investimentos, aumento de impostos, não aumento de impostos para os ricos, imposto sobre grandes fortunas, a distribuição, imposto sobre a distribuição de lucros, juros sobre capital próprio, imposto sobre remessas para o exterior, nada disso está na pauta. O que está na pauta é criar a CPMF, onerar o trabalhador, não é? E continuar entregando patrimônio por meio de privatizações. Então, não é esse ajuste que vai ajudar o país. Esse tipo de ajuste aprofunda a crise. Nós temos que fazer, sim, um ajuste para cima, para recuperar, porque riqueza não falta nesse país, não é? Esse quadro está levando ao crescimento acelerado da dívida pública. E nesse ambiente de crise, porque toda crise traz um caos, nós temos aí elevação das taxas de juros a patamares elevadíssimos, aumento dos lucros dos bancos, abuso na utilização de mecanismos financeiros, como o mecanismo do swap cambial. Todo mundo sabe o que é o swap cambial? A garantia que o Banco Central dá para a variação cambial. Todo mundo sabia que o dólar ia subir. Todo mundo sabia. O Banco Central assinou contratos em mais de 300 bilhões de reais, assumindo o compromisso de pagar a valorização cambial se essa ocorresse. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, e aconteceu. E já gerou um prejuízo, se somarmos os meses em que deu prejuízo, nesse último ano, dá 169 bilhões de reais. Mais do que o orçamento anual da saúde, mais do que o orçamento anual da educação, para cobrir prejuízo com operação de swap. E como é que o Banco Central está pagando isso? Com dívida pública. E a partir do momento que gera dívida pública, vem juros em cima e etc. Isso tem que ser controlado. E operações compromissadas, que são operações realizadas pelo Banco Central, também, que na prática estão garantindo a remuneração da sobra de caixa dos bancos e provocando a elevação dos juros e detonando com a indústria, detonando com o comércio, não é? Isso também deve ser controlado. As privatizações, já falei, as contrarreformas, benesses tributárias para ricos, acordos internacionais feitos agora, em 2015, ninguém está falando nisso, porque o caos da crise não deixa sobrar espaço para essas pautas. Um dos acordos entrega a segurança da Amazônia para os Estados Unidos. Como é que é possível isso? Porque não tem recurso para a defesa. Por que não tem recurso para a defesa? Porque tudo está indo, a maior parte dos recursos estão indo para pagar juros da dívida, né? Mesmo diante da crise, o lucro dos bancos não para de crescer. Eu tirei a foto do G1 porque é quase inacreditável. Toda a economia do país em queda e o lucro dos bancos não para de subir. Que mágica é essa? Não existe mágica. O setor bancário é reflexo da economia do país. Se a economia está em queda, os bancos estão lucrando, é evidente que está havendo transferência de recurso público para o setor financeiro privado. E a ferramenta que está fazendo essa transferência é a dívida pública. Pode passar. Eu tirei a foto do quadro, nobres deputados. Por quê? Ninguém acredita quando nós falamos que a dívida pública aumentou R$500 bilhão de janeiro a agosto de 2015. R$500 bilhão. Está aqui o dado, a foto do quadro do Banco Central. Em janeiro estava em 3,2 trilhões e em agosto chegou a 3,69 trilhões. Cresceu R$500 bilhão. E para onde foi o dinheiro? Está aqui o quadro também, foto do quadro do Banco Central. Eu coloquei até uns raiozinhos indicando ali, ó, usos para juros. Para juros já foram utilizados 482 bilhões de janeiro a agosto. Só que os juros, deputados, são despesas correntes.
segundo a Lei 4.320. E a lei proíbe pagar despesa corrente com emissão de título da dívida. Senão, nós não precisaríamos ter aí todas essas categorias em greve porque não tem reajuste, bastaria emitir título da dívida e dar reajuste para todo mundo. Por que não se faz isso? Porque não pode utilizar título da dívida para cobrir despesa corrente. Mas estamos cobrindo para pagar juros. Cabe a essa comissão aqui esse controle. A questão da súmula 121 veda a capitalização de juros, mas o Tesouro Nacional está emitindo diretamente títulos para cobrir juros. Por favor, eu vou ter que correr um pouco. O artigo 167 da Constituição é a regra de ouro, ela está sendo flagrantemente desrespeitada desde o Plano Real. Não estou falando só deste governo, desde o Plano Real. É um privilégio do setor financeiro intocável. Nós já fizemos um relatório específico, entregamos ao Ministério Público logo após a CPI da dívida pública realizada aqui na Câmara dos Deputados. Por quê? Estão emitindo títulos para pagar grande parte dos juros. E para fazer isso, estão fazendo uma manobra, uma atualização paralela da dívida pública, de forma que parte dos juros, pode passar, fica sendo classificado como se fosse amortização. Por exemplo, esse desenho aqui mostra o principal da dívida, aí com uma atualização monetária paralela que não tem previsão legal, não existe um dispositivo que autorize a atualização monetária da dívida pública. Estão usando a LDO, que é apenas um parâmetro que diz que a atualização não pode ultrapassar o IGP. Mas isso é um parâmetro. Que atualização? Se não tem um dispositivo, é para que mande atualizar a dívida. Então, face uma atualização paralela, cresce a dívida, e essa parcela que cresce é subtraída do montante dos juros. Então, estão transformando juros em amortizações. Por isso que estão viabilizando a emissão de títulos para pagar juros. Nós temos que parar com isso, porque senão a dívida não para de crescer. O verdadeiro rombo das contas públicas não está no gasto com saúde, que está sendo cortado. Não está no gasto com a educação, que está sendo cortado. Não está nos direitos sociais. O rombo das dívidas públicas está nos juros abusivos que pagamos, sem justificativa técnica, política, econômica, jurídica. É uma deliberação histórica. O Brasil é o maior pagador de juros do mundo. Aliás, essa é a manchete do Caderno de Economia hoje no Correio Brasiliense. A taxa básica está em 14,25, mas os títulos estão sendo negociados a 16,4. Eu tirei a foto da tela dos títulos negociados em leilão do Banco Central no dia 30 de setembro, porque é quase inacreditável, 16,4. Então, o Brasil estabelece uma base monetária bem baixinha, 5% do PIB, enquanto todas as grandes economias têm base monetária de 40% do PIB, todas as grandes economias em crise injetaram dinheiro diretamente na economia para incentivar a indústria, para incentivar investimentos, para gerar empregos. O Brasil não. O Brasil recolhe moeda e emite dívida, que paga o maior juro do mundo. Não precisa ser economista para ver que isso não dá certo. É um escândalo. Lembra da primeira tela? Toda a nossa riqueza está sendo sangrada por esse sistema da dívida, não é? Eu publiquei um artigo, porque os juros são tão elevados no Brasil, deixo aqui o link para depois, porque não vai dar tempo de falar tudo. Pode passar. O Congresso não interfere no patamar de juros. O Copom decide o patamar de juros. Os diretores do Banco Central decidem e vira lei.
E se não tem recurso para pagar os juros, corta gastos e investimentos sociais. Se não é suficiente, emite dívida, burlando a regra de ouro da Constituição. Até quando essa vai ser a regra no nosso país? Não é? Também, o Congresso não apita na destinação brutal de recursos para a dívida. Porque o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, letra B da Constituição, impede que os senhores apresentem emenda para alterar a destinação de recursos para a dívida. Impede. Só que tem uma acusação de fraude em cima desse artigo, porque o próprio constituinte Jobim declarou que artigos foram inseridos na Constituição sem votação. E tem uma anatomia de uma fraude à Constituição, um estudo que prova com documentos e dados que esse artigo foi incluído na Constituição sem votação. Colaboradores nossos entraram no Ministério Público para rever isso, o Ministério Público se declarou incompetente e arquivou. Então, acho que só nos resta apresentar uma PEC para tirar esse artigo da Constituição. Porque é um absurdo, um artigo que entrou de contrabando furta a competência dos parlamentares de apresentarem emendas para alterar a destinação de recursos para a Constituição. Já que o Ministério Público se declarou incompetente para alterar isso, apresentem uma PEC para tirar essa excrescência da nossa Constituição. E o Congresso não pode apitar nos juros, mas ter o poder de fiscalizar. E se provarmos que está havendo fraude para pagar os juros, para continuar essa ciranda financeira, nós poderemos mudar essa realidade. Pode passar. Nós denunciamos desde a CPI da dívida que existe conflito de interesses no estabelecimento da taxa Selic. Como eu disse, não há justificativa técnica, política, econômica nem jurídica para essas taxas de juros. Elas são estabelecidas de acordo com a indicação dos representantes do mercado financeiro convidados para as reuniões realizadas pelo Banco Central, antes do Copom decidir sobre as taxas de juros. E quem são os convidados para essas reuniões? Só representantes do setor financeiro. Apenas 4% do setor produtivo e 1% do setor público. 95% representantes do setor financeiro. Então, é uma farra. É uma farra. Tem um estudo do professor Daniel Bin, da UNB, que demonstra que a Selic, estimada pela Focus, antes da reunião do Copom, coincide em 99% com a Selic decidida pelo Copom. Ele diz o seguinte: projeções não são profecias autorrealizáveis, mas mostram compartilhamento de ideias. Isso é uma figura jurídica, isso é conflito de interesses. Pode passar. O resultado é esse aí, ó. O país jogando metade, o país mais rico do mundo, jogando metade de sua população na miséria. Metade. Porque metade dos brasileiros não tem vida digna. E, olha aí, os lucros dos bancos não param de subir. É resultado dessa política. Pode passar. Várias operações criam dívida. Porque eu não gosto de fazer discurso moralista em relação à dívida. A dívida pode ser algo muito bom. Se for transparente, se for razoável, se for bem empregada, pode ser algo muito bom, muito positivo. Mas o que dívida que nós temos aqui no país? Uma dívida gerada por mecanismos meramente financeiros, sem contrapartida alguma à sociedade que paga a conta. As operações de swap, por exemplo, que eu já mencionei, geraram quase 170 bilhões em 12 meses. E depois que gera, vem juros em cima. O que é que nós recebemos nessas operações? Absolutamente nada. Operações compromissadas, quase R$1 trilhão estão nessas operações. Já passou de 900, agora caiu um pouquinho de 900. Acompanhe comigo. O que aconteceria
se o Banco Central não enxugasse esse recurso dos bancos, se deixasse esse quase 1 trilhão nos bancos? Os bancos iam deixar esse recurso dentro da gaveta? O que os senhores acham? Claro que não. O que eles iam tentar fazer? Iam tentar emprestar. Mas a sociedade não quer pagar os 200%, 300% ao ano de juros. O que eles teriam que fazer? Teriam que baixar os juros. Então, a taxa de juros é alta no Brasil por conta da política praticada pelo Banco Central, que remunera a sobra de caixa dos bancos e não deixa os juros baixar. Isso gera dívida pública. É quase 1 trilhão de dívida nessas operações remunerando sobra de caixa dos bancos. E os juros desse tipo de operação são pagos em cash, em dinheiro. Então, os cortes feitos na educação, na saúde, vão para aqui, para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Outra geração de dívida sem contrapartida, cobertura de prejuízos bilionários. Os senhores se lembram que em 2009 o prejuízo do Banco Central foi 147 bilhões? Quantos petrolões dá isso aqui? Ninguém foi para a cadeia. O Tesouro cobriu esse prejuízo. Tá? Em 2010 foram 48 bilhões. O Tesouro cobriu. Isso aí está gerando dívida em cima de dívida. O diferencial de taxa de juros referente a repasses de R$0,5 trilhão ao BNDES. Quem paga essa diferença? Isso gera dívida para nós. Remanejamento estatístico de dívida interna para externa, isso é recentíssimo, gerando obrigação referente à variação cambial. Nós consideramos que tudo isso aqui é corrupção institucionalizada no sistema da dívida. São atos que abusam dos mecanismos financeiros, gerando dívida para a sociedade e enterrando a economia do país. E não tem ninguém olhando isso, porque a omissão é generalizada em termos de fiscalização da dívida pública nesse país. Omissão do Congresso Nacional, desde a Constituição, que estabelece no artigo 26 do ADCT, a realização de uma auditoria dessa dívida nunca foi cumprido. Por isso eu estou passando aí, eu não sei se todos os parlamentares receberam, se não eu peço para distribuir um formulário para a criação de uma frente parlamentar para criar para realizar a auditoria da dívida pública com participação cidadã, que pode ser um passo para realizarmos a auditoria prevista na Constituição. O Tribunal de Contas da União, agora pela primeira vez, vai fazer uma auditoria. Ainda não fez, mas já levantou vários questionamentos em relação à dívida. Esse relatório veio até aqui para o Congresso. A Controladoria Geral da União tem atribuição de auditar a dívida interna. Nunca auditou, respondeu isso por escrito para a CPI. E o Ministério Público Federal, que poderia estar fazendo muito mais do que o que está fazendo. E questionando todo esse abuso. Então, até o momento, é a sociedade civil, eu acho que por isso que vocês nos deram o prêmio, é a sociedade civil que está enfrentando essa batalha. Mas eu faço aqui uma convocação para essa comissão abraçar isso, abraçar essa pauta. Não é mais possível conviver com isso, não é? O que nós queremos, está havendo descumprimento de vários princípios constitucionais de transparência, de motivação. Quem são os detentores da dívida brasileira? Nós já fizemos dezenas de pedidos de informação para saber isso. Sabe o que nos respondem? Sigilo bancário. Isso é um abuso. A dívida é pública, paga pela sociedade. Não é possível ter sigilo bancário nisso. Nós queremos saber quem está levando vantagem em detrimento da sociedade brasileira. Por que é que compramos título da dívida externa antecipadamente e com ágio que chegou a 70%? Quem faz isso? Isso tem que ser tirado a limpo. Quais dívidas externas privadas foram transformadas em dívida pública e nós estamos pagando? Quem são os beneficiários dos contratos de swap? Quem é que recebeu esses 100 e tantos bilhões? Nós queremos saber, nós estamos pagando. Quem são os beneficiários das operações de mercado aberto? Nós é que estamos pagando. E aqui, etc, 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 porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui.
Quem é que está pensando o Brasil? Diante daquela omissão de todos os órgãos em relação à dívida, quem é que está pensando o Brasil? O FMI e o Banco Mundial. Nós já pagamos para o FMI em 2005, já emprestamos para o FMI, somos credores, mas todo ano o FMI monitora a política monetária brasileira. Tá aqui a foto do documento que eu só encontrei em inglês, não encontrei em português. Pode passar. O que está aqui nesse documento do Banco Central? Desculpa, nesse documento de acompanhamento da política monetária. Eles exigem que os senhores votem uma lei sobre a autonomia do Banco Central. Se hoje o Banco Central ainda não é autônomo, já está acontecendo o que está acontecendo, imagine se for autônomo. Porque hoje, se tivermos um presidente da República estadista, é possível chegar lá e falar, acabou a farra, agora nós vamos ter um Banco Central do Brasil, porque até agora temos tido, historicamente, um Banco Central para banqueiros. Então, hoje ainda é possível. Se vier autonomia, acabou. Não vai dar tempo de eu ler tudo, mas é um absurdo esse acompanhamento feito pelo FMI, que quer cada vez mais a liberação dos controles, o aprofundamento do controle da política monetária por meio de metas de inflação que não controlam o tipo de inflação que nós temos. Metas de inflação que só servem para subir os juros e remunerar ainda mais o capital financeiro. Ou manter a base monetária muito enxuta, muito pequena, que serve para remunerar a sobra de caixa dos bancos por meio das operações de mercado aberto. E vai por aí afora. Queria ressaltar somente isso aqui, ó. Empoderar o Banco Central para fornecer recursos para recapitalizar os bancos. Isso aqui é o salvamento bancário que nós vimos na Grécia. Os bancos, quando têm lucros, o lucro é deles. Quando dá prejuízo, o FMI quer que o prejuízo seja socializado conosco. É isso aqui que está nesse documento. E como não tem ninguém controlando, eles estão mandando, né? O Banco Mundial, como é que opera o Banco Mundial historicamente? Atua em todas as áreas estratégicas com empréstimos para educação, saúde, previdência, modelo tributário, moradia, saneamento, água, meio ambiente, agricultura, modernização de entidades públicas, mineração, florestas. E por que eles fazem isso? Os empréstimos são de valores relativamente baixos. Nós pagamos ao Banco Mundial para eles terem acesso à informação. E logo em seguida uma grande corporação começa a explorar. É isso que tem acontecido. E ninguém olha. O Banco Mundial também tem atuado de forma criativa, orientando prefeituras, como a prefeitura da minha cidade natal, Belo Horizonte, a montar verdadeiros esquemas. A prefeitura de Belo Horizonte criou uma empresa, PBH Ativos, uma sociedade anônima independente e, por ser independente, fica livre de regulamento estatal e controle interno. O objetivo é emitir debêntures. O que são debêntures? São papéis, são títulos, para auxiliar em atividades públicas, como a cobrança de impostos, terceirizando atividade privativa de Estado. Quem dá as garantias para a PBH Ativo? A Prefeitura. De quem são os trabalhadores? Cedidos pela Prefeitura. De quem que é a estrutura? Para licitações da Prefeitura, de informática, jurídico, tudo da Prefeitura. É uma laranja. É uma laranja que está emitindo debêntures. E quem orienta isso aqui é o Banco Mundial. E eu estou alertando isso porque estão querendo fazer isso em âmbito federal, com essa desculpa de que a Procuradoria da Fazenda não dá conta de cobrar a dívida ativa. Eu quero alertá-los, porque nós não podemos admitir empresas privadas para fazer esse tipo de coisa. Nós estamos denunciando isso aqui em Belo Horizonte também. Pode passar, por favor. Historicamente, o Banco Mundial vem defendendo a banca privada. Essa parte vermelha do gráfico, desde a década de 70 até a década de 90, é a dívida com bancos privados.
A dívida com o FMI é só essa listinha verde aqui, ó. E todo mundo achava que o FMI que era o grande credor brasileiro. Tanto é que quando pagamos ao FMI, se acreditava que acabou a dívida externa, né? Pode passar. Vou dar mais 3 minutos para a senhora concluir. Tá bom, vou concluir. A nossa dívida externa já alcança 554 bilhões de dólares. É verdade que a maior parte dela é privada, mas aqui, na crise da década de 80, as dívidas privadas foram transformadas em públicas. E o que é que nós estamos vivendo agora? Crise. Então, nós temos que olhar para a dívida total. A interna já alcança 3 trilhões e 700 e não encontramos a contrapartida dessa dívida, é uma dívida gerada por mecanismos financeiros, pode passar. Aqui estão os números que eu acabei de falar, pode passar. O resultado é esse aqui, ó, nosso orçamento federal, 45% em 2014 foi para a dívida pública. Para a educação, 3,7%, para a saúde, 3,9%, para ciência e tecnologia, 0,28%. Por que entregamos a defesa da Amazônia para os Estados Unidos? Olha quanto vai para a defesa. 1,5%. Então, temos que ver essa questão da dívida. Esse ano já foram feitos cortes de quase 90 bilhões, de quase 80 bilhões de reais em várias áreas, inclusive áreas sociais como saúde e educação, para cumprir o ajuste fiscal que o ministro Levi, que não atendeu o convite dos senhores, exigiu. Inclusive despesas que não podem ser objeto de limitação de empenho, fazem parte do anexo 7 desse decreto que cortou os gastos, ficaram sujeitas à programação financeira. O privilégio da dívida é enorme, a dívida consegue levar 45% dos recursos, porque além da receita tributária, recebe também o lucro das estatais, das privatizações, a DRU e etc., principalmente a emissão de novos títulos. Em resumo, o que a Auditoria Cidadã tem detectado nesses 15 anos de pesquisa é que o sistema da dívida está usurpando do instrumento de endividamento público. O instrumento do endividamento público, que deveria ser um instrumento para trazer recursos e completar recursos para o Estado, está sendo utilizado como um mecanismo de sangria de recursos. E as dívidas não têm contrapartida. E o beneficiário é o setor financeiro. Isso opera por meio de uma série de engrenagens que envolvem o modelo econômico, privilégios financeiros, sistema legal, político, corrupção, grande mídia e organismos internacionais, gerando uma grande dominação financeira. Eu só queria chegar até essa tela para cumprir aí o título da palestra, da audiência pública, que é a questão da dívida dos estados. O sistema da dívida se reproduz no âmbito de estados e municípios. A gênese desse refinanciamento feito pela União, a partir dessa Lei 9496 de 97, está num acordo do FMI lá da década de 90. Está vendo quem pensa o Brasil? E depois de aplicar esse pacote, que refinanciou a dívida dos estados de forma extremamente onerosa, em Minas Gerais, o deputado Adelmo Leão dirigiu uma comissão especial que destrinchou a dívida de Minas, um absurdo, um abuso. A dívida cresce por ela mesma, já foi paga 2 vezes, ainda devemos 10 vezes o que foi refinanciado. Foi atrelado a um plano de ajuste fiscal, privatização do patrimônio dos estados, inclusive privatização dos bancos estaduais. E o passivo dos bancos estaduais virou dívida dos estados. Esse financiamento foi tão oneroso, que os estados foram empurrados para assumir dívidas com o Banco Mundial. Olha que legal. O FMI cria o programa, depois de alguns anos tem uma bola de neve, e aí o Banco Mundial vem e oferece empréstimos. E os bancos internacionais também, para que os estados paguem para a União. Tá? Vou concluir com isso aqui. Ó. Tudo isso não teria a menor importância se não tivesse impactos sociais.
e os impactos são inaceitáveis de acordo com a nossa condição. O Brasil é a 9ª economia mundial, rico em tudo. Temos a pior distribuição de renda do mundo, uma vergonha. 0,5% da população economicamente ativa detém 30% da renda declarada à Receita e 43% do patrimônio declarado à Receita Federal. Somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. O penúltimo no ranking da educação. O 128º no ranking do crescimento econômico, e isso aqui vai cair mais. É a nossa geração que tem obrigação de enfrentar isso aqui. Vivemos 515 anos de expoliação. Eu acho que basta. Muito obrigada. Agradeço a exposição da senhora Maria Lúcia